Olá, queridos, graça e paz, Pastor Newton Júnior aqui, nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast e se o vídeo estiver demorando a carregar é porque hoje a mesa está pesada em todos os sentidos. Nós estamos hoje tendo a grata satisfação de fazer uma edição especial, vamos falar sobre como ser igreja em tempos de crise, falando sobre esse cenário que a cidade de Petrópolis está vivendo. E para essa edição nós temos um time muito especial. Estou aqui com meu amigo Pastor Coutinho, que hoje está dividindo comigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu amigo, que privilégio estar contigo aqui, né? Nós vamos apresentar essa turma especial que está aí, né? Glória Eu quero que você tire aí a dúvida do pessoal, né? E já fale de uma vez, meu amigo. O que o Coutinho está querendo dizer, pastor Coutinho, é que eu sou agora pastor da Igreja Metodista Wesleyana Central de Petrópolis. Estou aqui na minha cidade, muito feliz, fui recebido com muito carinho por essa igreja, por essa cidade. Estou aqui com o meu pastor e nós estamos hoje recebendo também o pastor Eliseu Gomes. Seja bem-vindo, pastor Eliseu. É uma honra muito grande participar desse momento. São oportunidades e portas que Deus abre, que você tem que entrar correndo, abraçar todo mundo, né? Glória a Deus. E estar aqui ao lado de pessoas, como já foi mencionado aqui, eu me sinto num lugar privilegiado por Deus. Glória Obrigado. a Deus, pastor Eliseu está essa semana inteira conosco, que está sendo bom demais. E nós estamos recebendo aqui também pastor Aguinaldo, meu pastor da Igreja Metodista Wesleyana Central em Petrópolis e o nosso secretário-geral de Educação Cristã. Seja bem-vindo, pastorzão. Olá, Newton, Coutinho, Eliseu, que bom demais estarmos aqui. Hoje é uma manhã linda em Petrópolis, talvez o dia mais bonito, né? Desde a última terça-feira, quando a cidade foi devastada aí, imagens correram o mundo inteiro, né? E hoje está um dia lindo em Petrópolis, melhor ainda nessa mesa com vocês aqui. Daqui a pouquinho está chegando outros amigos para estar conosco também. Um abraço, bom demais. Tempo precioso, meus irmãos. E como eu disse, hoje nós vamos falar nessa edição especial sobre o tema Como Ser Igreja em Tempo de Crise. Eu vou começar pedindo para o pastor Aguinaldo fazer um panorama dessa última semana, que foi uma semana fatídica, né, pastor? Para a nossa cidade, como a Igreja Central e as demais igrejas aqui da cidade têm reagido, pastor. Foi uma semana inesperada, né? Eu estava em São Paulo para um compromisso de segunda a quarta com uma equipe, alguns membros da equipe pastoral da Central, e nós chegamos no hotel na terça-feira, no final do dia, e começaram a chegar as imagens, as notícias para nós. Nós relutamos um pouco, logo depois vimos a gravidade do momento que nós estávamos vivendo, já estávamos quase saindo para um compromisso à noite, desmarcamos, entramos no carro e viemos. Eu cheguei em Petrópolis por volta de 2h30 da madrugada, e a imagem era desoladora, né? Meu Deus. Por mais que alguém tenha visto uma foto, um vídeo, você chegar e deparar com uma cidade que ela estava revirada, né? Eu entrei ali pelo Quitandinha e já no Quitandinha havia marcas do que havia acontecido. Aliás, na serra, subindo para Petrópolis, uma pedra muito grande rolou, interditou 1,5 km e houve uma paralisação total, mas cheguei de madrugada, já estava desobstruída. Mas quando eu cheguei no alto da serra, né, Meu Deus, que é uma área que foi mais atingida aqui em Petrópolis, tinha barreiras do lado direito, da esquerda da rua, descida, e você tinha que contornar, passar em cima de troncos. Cenário de guerra. Cenário de guerra mesmo. E quando eu cheguei ali perto do Morro da Oficina, que foi a área... Porque Petrópolis foi atingindo em vários pontos, né? Sim. Não foi uma área específica. A Rua Tereza, que é um centro comercial muito conhecido no Brasil inteiro, a descida da Serra Antiga de Petrópolis também é um ponto muito conhecido, porque durante muito tempo ela foi a descida principal para o Rio de Janeiro. Ali também, logo no topo, ali na descida da serra, foi muito grave o que aconteceu ali. E outros lugares da cidade, como o centro comercial, a Rua do Imperador, mas o caos mesmo maior estava estabelecido ali no Alto da Serra, no Morro da Oficina ali. Foi muito triste ver. Cheguei em casa muito abalado. imagino. Hoje ainda a gente
engasga quando a gente fala sobre tudo que aconteceu e tudo que a gente viu nesses dias aqui. Mas na quarta-feira de madrugada, de terça para quarta, aconteceu no finalzinho da terça-feira, da tarde da terça-feira, na quarta, de terça para quarta, já ficou desabrigados, hospedados na igreja. Nós abrimos o casarão, nós havíamos aberto a nossa escola, né, wesleyana, o nosso Instituto Wesleyano de Ensino, que com 84 alunos, com tanta alegria. No domingo à noite você estava com a gente, Coutinho. A gente inaugurou o colégio, né, com canhão de festa. Foi uma festa no domingo. Na segunda-feira de manhã nós recebemos 84 alunos do ensino infantil. Os pais vieram trazer as crianças uniformizadas. A escola funcionou na segunda, né? Eu estava em São Paulo, minha esposa ainda me ligou e disse: Aguinaldo, hoje foi um chororô. Tive uma hora que 84 crianças de 7 meses até 5 anos, primeiro dia na escola, uma loucura, né? Ela falou, aquilo teve uma hora que eu tive que parar tudo e fazer oração, Senhor, acalma essas crianças, e dizer, você fica calado em nome de Jesus. E na terça-feira foi o segundo dia de aula, rapaz. E alguns pais já não conseguiram chegar no final do dia para pegar os seus filhos. E uma família, por exemplo, ela ficou hospedada 5 dias no colégio. Ela não conseguiu pegar a criança e quando ela veio, perdeu a sua casa estava condenada e a escola que ela matriculou para o seu filho estudar serviu de abrigo para ela durante esses 5 dias. Só agora, no final de semana passada, que ela voltou para a sua casa. E de terça para quarta, nós já ficamos com pessoas desabrigadas, hospedadas na escola, na igreja. E na quarta-feira cedo, 6 horas da manhã, nós já estávamos, eu, a Neide, na porta da igreja, abrindo a cozinha do colégio, uma cozinha que nós tínhamos terminado um mês antes, um mês antes. Nós terminamos uma cozinha, porque se fosse a cozinha da igreja, não atenderia para o que nós estamos fazendo. Daqui a pouquinho vou trazer alguns números para vocês aqui, eles são impressionantes. Entre eles, nós já chegamos à produção de mais de 12 mil quentinhas, né, em uma semana de tragédia. Muita coisa. Então, assim, não é qualquer cozinha que você consegue fazer isso. E nós tínhamos terminado a cozinha do colégio um mês antes, menos de um mês antes, nós tínhamos terminado. E nós já estávamos lá, eu, a Neide, alguns grupos de voluntários. E aí o primeiro dia já foi 500 quentinhas, o segundo 900, e a igreja está nessa intensidade toda que tem exigido dela, tem sido um ponto de apoio, tem sido um centro de distribuição para vários pontos de apoio, e tem sido um privilégio poder servir a cidade de Petrópolis nessa hora, cidade que nós já amamos, admiramos, e é uma cidade muito linda. Ver ela no estado que nós vimos foi muito pesado, que é uma cidade muito linda. Talvez esse seja o maior ponto de conflito, porque a cidade de Petrópolis ela tem a ordem como essência. Você que não conhece Petrópolis, Petrópolis é uma das cidades, é a primeira cidade planejada do país, uma cidade onde graça, ordem, belezas extraordinárias. Então, quando a gente vê esse caos, ele traz um impacto. E hoje a gente está falando sobre como ser igreja nesse tempo. Daqui a pouco o pastor Aguinaldo vai dar alguns dados específicos, mas eu queria perguntar ao pastor Eliseu, e o pastor Coutinho pode participar disso, como a igreja, pastor, ao longo da história, se existiram momentos como esse, quais as lições que a gente pode olhar do passado, da nossa história, e aprender como lidar com um tempo como esse que a igreja em Petrópolis está lidando. Pastor Nilton, antes, porém, eu queria fazer um adendo. O pastor Aguinaldo estava aqui na segunda-feira e eu estava fazendo a minha caminhada matinal e eu liguei para ele, tem a prova aqui no Zap. Eu falei, Aguinaldo, Deus mandou orar para você aqui, cara. Foi mesmo. Um dia antes. Eu vou te confessar, eu não oro muito pelo Aguinaldo, sim. Né? Sem vergonha. Deveria. A gente ora esporadicamente por vários colegas, mas naquele dia foi pontual. O senhor falou, ore pelo Aguinaldo. Eu liguei para ele na hora. Falei, não, estou aqui, parei de caminhar, que eu estou orando por você. Falei que eu te amo, estou orando por você, meu amigo, pá. E orei. E eu não sabia nem ele.
que já era Deus reunindo. A minha oração, claro que não é essas coisas, né? Mas quem mais orou por ele? Quem mais orou para isso, né? Isso foi juntando diante de Deus e o Senhor está dando graça para o servo dele. Não é fácil, não. Eu participei de um momento como esse, não como esse, em proporções diferentes. Eu fui buscar 2 irmãs da minha igreja lá nos Estados Unidos, no JFK, que é o aeroporto. Na ida, eu passei das Torres Gêmeas. Lá tem o pastor Jaider, meu amigo, e tomamos um café lá, 7 da manhã. Eu também segui para o aeroporto. Na volta, eu estava vendo um avião vindo. Eu subindo a Verrazano Bridge, que é uma ponte que dá acesso à divisa, eu estava dirigindo e vi o avião ali. Não é comum um avião voar naquela região. Eu falei, está estranho aquele avião. Aí eu olhei assim, falei, ele vai bater. As irmãs, vai bater, pastor, vai bater. Bateu. Meu Deus. Eu vi ao vivo acontecendo na minha frente. Estava lá? Estava lá na hora. Eu estava dirigindo o carro, atravessando Manhattan, e bateu. Aquilo foi ao vivo é outra coisa, sabe? É estranho. É um negócio assim que você não... Na cabeça vem, o piloto perdeu o controle. Aí eu liguei o rádio, aí o John Ashcroft, na época, acho que a Secretaria de Defesa, já estava falando com a gente. Aí veio um outro avião, porque aí a ponte parou, né? E eu comecei a contar bombeiro passando. Quando eu comecei a contar, já passou de 40 carros de bombeiro assim passando. Aí ele falou assim, aí eu vi outro avião, eu falei, gente, tem outro avião ali. E está chegando, ele vai bater. E bateu, pá, eu falei, gente. Aí ele falou, a América está sob ataque, os carros que estão a 100 km no diâmetro aí, abaixa os vidros, mão no volante e ando a 20 por hora, senão do radar a gente pode acertar um carro. Meu Deus. Aí um trajeto que eu fazia em 1h30, eu fiz em 5 horas para chegar até a minha casa, né? Então, a minha igreja participou desse momento com leite, roupa, as coisas e tal. Até eu tenho a moção do prefeito o Michael Bolton, falando sobre minha participação com isso, tudo e tal. Então, esses são momentos, pastor, que no seminário não tem essa matéria, como lidar com tragédias na igreja local. Né? Verdade. Não tem essa matéria. Está aí uma ideia, verdade. né? Estamos construindo a nova grade do curso ministerial, né? Uma Pode boa entrar, sugestão aí. Uma dica. Porque o fator que mais pesa nesse momento é o gerenciamento. Eu perguntei a Aguinaldo, como é que foi pastor Aguinaldo, como é que foi essa questão? O primeiro contato, o que fazer, a equipe logística, a quem atender, como atender, triagem, distribuição. Não é só assim pegar, abraçar e dar uma cesta básica. Existe toda uma estrutura por trás disso aí, entendeu? Mas, historicamente, o povo wesleyano, ele tem enfrentado situações como essa, né? Essa não é a primeira, Deus queira que seja a última, né? Que não passemos mais por isso. Mas na nossa história nós temos, até remontando o tempo histórico, né? O próprio movimento wesleyano, ele também se preparou para uma tragédia que foi a Revolução Industrial. Em partes, né? Porque a indústria veio, né? A tecnologia, o crescimento mundial, mas em partes também prejudicou a classe trabalhadora, né? A gente teve registros, né, de muitas misérias naquela época por conta dessas coisas. E o povo wesleyano daquela época fez algo que antecipou. É uma coisa, se o pastor Aguinaldo soubesse que ia ter uma tromba d'água, a gente ia esperar de outra forma, não como de surpresa, não é? Esse povo, pelo menos, ele olhou o futuro, que é uma outra situação, claro, e pôde preparar para a chegada da Revolução Industrial. Aí depois, no decorrer do papo, eu posso entrar mais nesse assunto, mas inicialmente é isso aí. Eu queria fazer uma pergunta aí para vocês, né? Pastor Aguinaldo, aqui a gente estava conversando, né? E eu queria fazer uma pergunta. Qual o papel do pastor? Eu sei que você já falou de gerenciamento e tal. Na sua opinião, qual o papel do pastor diante desse momento? Eu sei que você veio logo, né? Acho que a primeira coisa você podia ter ficado em São Paulo, mas você veio em direção ao povo, né? Ao seu povo. A crise. Né? Na crise, tem que estar perto, né? Eu creio que você nem foi para casa, né? Eu creio que você ficou ali. Você poderia falar um pouquinho do papel? E para quem não sabe, não é a primeira vez que acontece com eles. Isso, tocar nisso daí. O pastor Aguinaldo O que a gente pode aprender e o que você pode ensinar para a gente em relação a isso? Na verdade, assim, a igreja, ela é a instituição dentro de uma cidade mais preparadas para lidar com esse momento. Não é a prefeitura, não são as ONGs. A igreja, ela precisa se enxergar como uma instituição mais habilitada para lidar, porque essa hora é hora de abalo emocional, é hora de perdas, não apenas de coisas materiais, mas mexe com a estrutura no que diz respeito também
aos bens imateriais que nós adquirimos. E nessa hora tudo isso começa a ser desconstruído, né? Começa a ser abalado também. Então, a primeira coisa que um pastor, eu penso que um líder precisa entender é que essa responsabilidade é dele, né? Eu vejo muito por esse lado. Segundo lugar, porque aqueles que prestam serviço pelo Estado, eles prestam por aquilo que eles ganham. É claro que tem muita gente que trabalha e o seu primeiro salário não é o monetário, não é o que ele ganha no final do mês, é o prazer de estar fazendo aquilo que ele faz. Vocação também. Vocação, né? Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de Petrópolis contratou 1.500 funcionários, 1.500 pessoas, mão de obras imediatas para limpar a rua, varrer. Se você entrasse no segundo dia já, você via multidão, foi visto nas redes sociais aí, de pessoas vestidas de camisa verdes e vermelhas. O prefeito fez uma convocação sem quase nenhum critério para contratação, porque havia um prazo para seleção, para RH, entrevista, pagando R$ 1.200 por mês para essas pessoas estar na rua tirando lama, varrendo rua. E foi um mutirão muito bacana, que agiu muito rápido. Mas a maior parte das pessoas estavam ali pelo dinheiro que foi oferecido. A igreja, ela precisa enxergar que ela está ali por uma vocação. Uhum. Nós temos um chamado, né? Exato. Nós, como cristãos hoje, nós recebemos 2 mandatos. O primeiro é da salvação. A igreja, ela foi erguida para pregar um evangelho, que é um evangelho de salvação, né? Para tirar o homem dessa perdição, da condenação eterna. Esse evangelho foi confiado à igreja, a igreja ela está debaixo desse mandato, mas a igreja também recebeu o mandato da criação, que é cuidar do jardim de toda criatura estabelecida por Deus. Quando Deus colocou o homem lá no Éden, Deus colocou ele no Éden e disse, olha, você vai cuidar e vai guardar do jardim, todos os animais estão debaixo do seu governo, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar e vocês vão administrar isso aqui. Esse foi o mandato de cuidar da criação. Então, a igreja precisa se ver, né, nesse contexto e olhar para esse contexto e dizer assim, essa é a minha vocação, esse é meu chamado, é o mandato que Deus tem para a minha vida. E respondendo qual é o papel direto do pastor, ele precisa encabeçar isso, isso tem que partir dele. Né? Isso não é do Ministério de Ação Social da igreja, né? Isso não é do Ministério das Irmãs. Não pode terceirizar, né? Não, ele precisa... O pastor é o líder, né? Nós precisamos resgatar esse papel, pastor Coutinho, dentro da nossa igreja. Quem trabalha comigo sabe, não sou um líder centralizador, trabalho com uma equipe pastoral já há um tempo, né? Distribuo, acredito no pastoreio de área, mas nessa hora é o líder que tem que estar lá na frente. Eu me lembro que eu estava na cozinha um dia cozinhando, né? Hoje a gente tem tido muitos cozinheiro também, pastor Aguinaldo. A Neide eu sei que agora ele é novidade. Não, eu que ensinei a Neide a cozinhar. Depois você conta para mim. Olha aí, Maneide. Vou te trazer aqui, Maneide, para fazer a réplica. Agora eu falei publicamente agora. Vai editar. Mas eu estava literalmente no fogão mexendo uma panela de linguiça e ligou uma deputada e ela falou assim, tem enxergado aos nossos ouvidos o trabalho que a igreja está fazendo aí e agora mesmo eu soube que o senhor está na cozinha, eu estou com o governador Cláudio Castro aqui, eu queria que o senhor falasse com ele, era uma videochamada. Aí colocou ele para falar comigo, governador do estado do Rio, e eu lá na cozinha com o avental entupido lá, mexendo uma panela desse tamanho assim. E aí, quando o pessoal falando muito, né? Falou, governador, estou aqui na cozinha aqui, espera aí que eu vou sair para fora para a gente poder falar. E aí eu tive que me afastar, né? Mas depois ela voltou e disse, olha, se eu me conceder mais alguns momentos, agora presencial, para que a gente pudesse bater um papo, mostrar. A gente não vê muito isso mais, né? O pastor líder ali no meio, cuidando de todas as coisas. Eu estou dizendo aqui, toda honra e glória ao Senhor, mas Jesus é o nosso grande referencial. Por que Jesus está com uma bacia, água e ajoelhado aos pés dos seus apóstolos para lavar os seus pés? Porque todos chegaram ali e ninguém fez.
Porque se um deles tivesse feito, Jesus não precisava ter feito. Mas quando ninguém faz, o líder precisa fazer. E esse é um momento que eu penso que quando o líder vai, aí causa a reação que causou de Pedro, né? Não, Senhor, se tem alguém aqui que tem que lavar os pés, sou eu, não é você, né? Esse efeito ainda é causado na vida das pessoas. Então, assim, eu vejo que a igreja, ela precisa se ver como resposta para esse momento. E o pastor é o pastor da igreja. Ele está lá e essa é a responsabilidade dele. Vou levantar uma questão aqui. Alguém viu essa foto do pastor falando com o governador, fazendo a live, e a gente não tem nenhuma inclinação política, a igreja não é. Foi uma questão do Estado mesmo. E aí alguém mandou assim: pastor Aguinaldo seria um bom político, seria um bom prefeito, um bom governador. E eu fiquei refletindo, não respondi, embora fiquei com muita vontade de responder, eu fiquei refletindo como o conceito de missão anda deturpado. Tem uma declaração do Pacto de Lausanne que eu gosto muito, que diz assim: o evangelho todo para o homem todo. Então, quando o pastor está ali conduzindo a igreja, tocando a cidade através do serviço social, não é alguma coisa fora do ministério, isso é o ministério. Sim. E aí eu queria levantar essa bola, já chamando o senhor para cabecear, sobre como a igreja metodista, que é a nossa história, ao longo da sua história, ela vem agregando, ela vem trabalhando esse conceito do evangelho integral, do evangelho todo, para o homem todo, que é exatamente o que a gente está vivendo aqui. Aí a gente cancelou os cultos. Aí alguém perguntou: quando é que o culto volta? Eu disse: não, o culto já está acontecendo. Por que a igreja, pastor Eliseu, tem tanta dificuldade de lidar com a missão no sentido mais amplo, no sentido integral, e pensar que a missão é só fazer o culto, a liturgia, o pastor é o que prega, é o que dá o sermão, é o que faz a visita? Por que a igreja tem dificuldade de lidar com antes do Eliseu responder, eu vivi 10 anos, né, nos meus últimos 10 anos ministeriais, eu vivi dentro de um reduto extremamente político, que é Xerém, né? O prefeito de Caxias mora ali em Xerém, que é um distrito muito pequeno, né? Um deputado federal, um deputado estadual, 2 vereadores. A igreja ela não precisa se envolver com política. O Estado ele passa a te respeitar quando o Estado percebe que você não é alguém que está ali para tirar algo dele, mas para dar algo a ele, entendeu? Então, assim, essa precisa ser a marca da igreja. A igreja ela pode se relacionar com o governador, com o presidente, com o deputado e com todos, mas sempre respeitando essa linha. Eu não estou aqui porque eu preciso de algum benefício do Estado. Isso não é orgulho, não. Sim. Né? Eu falo dessas coisas com tranquilidade, porque uma das coisas que eu não sou, não caminho nessa linha, né? Luto para não caminhar, pelo menos assim. Mas saber, estou ali para dizer assim. Ontem eu recebi um telefonema, por exemplo, de uma pessoa que estava com o prefeito que esteve no posto até 2 meses atrás. Estou aqui com o ex-prefeito da cidade e, assim, como é que está aí de doação? Ele falou: não mande agora. Daqui uns 15 dias, talvez, eu vou precisar muito. Então, vamos guardar esse cartucho aí, né? Lembrei de José, né? Não, eu até citei. Falei, a gente agora está armazenando um pouco para amanhã, porque quando tudo isso sair da mídia, né? É claro que as doações elas vão diminuir, quase que reduzir. É aí que entram os amigos, né? Olha, todo mundo sumiu e a gente precisa de ajuda e tal. Mas é só um adentro, né? As pessoas pensam que porque você está comunicando com o Estado, você está se aliando à política, né? Sim. Então, assim, é uma linha que a gente consegue caminhar sobre ela bem definida, né? O bonito disso aí, gente, é que nós estamos numa mesa aqui que não só são comentaristas. Eu fico vendo, às vezes, essas redes de televisão, aqueles comentaristas políticos, eles não fazem nada, não lideram nada e comentam a vida dos outros. E aqui, tem um monte de solução, né? Tem um monte de solução. E fala mal de quem está fazendo. Aqui eu tenho um cara que está com a mão na lama, literalmente. Não é isso que pode falar assim, desculpa a expressão, professor? Mas é um cara que está com a mão na lama, sentindo... Mão e os pés. Mão e os pés. Então, com toda a autoridade, eu estive agora lá, fiquei impressionado com o centro de triagem ali. Meu Deus, roupa, calçado, água, quentinho, o povo trabalhando, vindo gente, caravanas vindo, mandando caminhão, gente para cá. E Deus dando essa graça ao pastor Aguinaldo.
no final de tudo, como ele falou, a glória de Jesus. A experiência é nossa. E Spinoza disse que não há grandes posições sem grandes responsabilidades. Então, assim, Deus confere aí, ele está nesse momento. Eu posso até dizer o seguinte, na presciência de Deus, sabia que ele era a pessoa indicada para estar aqui nesse momento, porque estamos falando de vidas. Eu tenho filho, gente. Eu tenho 5 filhos. 5 filhos, pastor? E tem gente que perdeu 3 filhos aí. É verdade. Eu não quero nem pensar em estar no... Eu oro muito por consolo e o conforto de Deus, num momento como esse. Mas em nossa historicidade, por exemplo, quando em 1743, a primeira conferência wesleyana da história, já como organização de povo, né, não como denominação, a denominação só vai surgir em 1784, lá nos Estados Unidos, com o Francis Asbury, né? O Wesley fez uma conferência e ele criou as regras gerais, onde ele pontuava algumas coisas nesse sentido. A questão do alcoolismo, que naquela época os ingleses consumiam 30 milhões de litros de gin, naquela época, né? Era algo assim, uma coisa assim fora do comum. Tem até uma pintura famosa do William Hoke que fala sobre isso aí. E também, quando chega a máquina, né? Você sabe que o século XVIII, XVII, XVIII é o século das luzes, né? É onde o iluminismo entra também e vai inspirar mudanças no mundo inteiro e também na parte social. Os wesleyanos eles antecipam toda essa situação, inclusive até o sistema de empréstimo bancário. Para quem não sabe, é ideia nossa também. Hoje os bancos usam isso deliberadamente, né? Mas nós somos os que idealizamos isso. O Wesley fez carteiras de empréstimos para que o pessoal que tinha dinheiro investisse em quem não tinha e pudesse depois voltar sem juros. Coisa assim, muito fantástica, à frente do tempo. muito organizado, mas uma coisa assim fantástica. Ele tinha também um sistema de triagem. Ele conhecia as famílias. Foi por isso que o capitão Foy, né, deu a ideia de que se reunissem em grupos de 12 pessoas para cada um desse um centavo para ajudar no pagamento da construção do prédio de Bristol. E nisso aí, o Wesley falou assim, gente, quando vocês tiverem esses pequenos grupos, vão às casas e vejam as suas necessidades também. E aí os pregadores traziam um relatório, essa casa precisa de colchão, essa casa aqui não tem alimento, essa casa aqui a turma está precisando de conforto, isso aqui precisa de um apoio espiritual, isso aqui precisa de Bíblia. E com isso ele conseguiu criar uma eclesiologia que atendeu a comunidade. E eu estou falando de um procedimento que afetou toda uma nação. 1783, 86, 89, né, vai cair a Bastilha, na França, dando início à Revolução Francesa e terminando a era, né, que eles viviam para começar contemporânea. Aí nós vamos ter uma França e uma Europa em pólvora, né, e temos uma Inglaterra pacífica, onde quando Wesley morre, cada lar inglês tinha um exemplar da Bíblia Sagrada. Entendeu? Um resgate social sem precedentes, algo assim que te inspira. E essa tradição, ela vem caminhando. Por quê? Para você encontrar um trabalho genuinamente metodista wesleyano, ele tem que ter 3 bases, que é a base de missão, a base do ensino da educação e a base social. Em se tratando de educação, eu acho que o pastor Aguinaldo está preenchendo tudo esquisito, os requisitos hoje aqui, né? Aqui antes no podcast, o pastor Aguinaldo é o wesleyano mesmo. Porque a escola que ele fez já transformou em social, já foi muito rápido, né? Nós tivemos em 1718, o rei da Prússia, hoje é a Alemanha, né, a Prússia antiga, foi ele que teve a ideia de começar a fazer algo público a nível de escola. Mas como era um condado, era algo muito local, não se expandiu. Em 1744, em Kingswood, começa uma primeira escola pública, onde o próprio George Whitefield ele tem a necessidade de ver o filho dos mineiros, que trabalhavam nas cavernas de carvão, na rua solta. Ele começou a agregar. No começo era a escola dominical. Com a ascensão de Robert Hicks em 1664, nós temos aí a escola bíblica dominical, mudou para bíblica, porque o Estado chegou pós-luminismo para fazer a parte que a igreja fazia. Então, veja bem, eu não arrisco em falar isso, pode me contestar quem quiser. O metodismo inspirou o iluminismo a atender, porque o iluminismo ele vai focar nessa cobrança de educação social já no final do seu trabalho.
Aí você vai ter a era do Montesquieu, você vai ter a inserção de Rousseau. Mas antes disso, há 11 anos, o metodismo saiu na frente, com os cavalos correndo, na questão da educação pública. Entendeu? Inclusive, para quem não sabe, a grande maravilhosa Universidade da Pensilvânia, ela começou na sala de George Whitefield. O Benjamin Franklin comprou aquela região, deu a sala para ele fazer uma escola, e ele começou ali e virou uma universidade. E assim foi por toda a história, né, da Idade Média e o final dela. Então, a nossa tradição, nesse ponto, é muito profunda. Quando eu falo isso, eu não estou elencando o metodismo como se fosse algo, oh, meu Deus, excepcional. É o que você falou, é ser igreja. Sim. Não é ser metodista nem mais, é ser igreja. Agora, se tem um rótulo por trás, vamos valorizar, né? Porque também, irmãos como Igreja Batistas, presbiterianos, tantos outros irmãos nossos, né, e outras ramificações, também dão a sua contribuição, também o fazem do mesmo jeito. Tem a sua história também. Exatamente. Mas eu estou falando da nossa casa porque é o nosso lar, a gente conhece. E, encerrando essa parte, há uma coisa também que eu quero citar. No ano de 1750, o John Wesley reuniu a John Howard, do parlamento inglês, para humanizar os presídios. Os presídios ingleses e da Europa inteira era um local realmente fétido, de rato. O presídio tinha aquela ideia de o cara está ali porque ele merece morrer e sofrer. Tá? Então eu tenho um primeiro resgate pós-reforma, porque a reforma não encarou o lado social. A reforma ficou no lado político e no lado eclesiástico, religioso. Né? Nós temos, exatamente. Nós temos a reforma com Lutero em 1517 e nós temos o protestantismo com o pacto de... com os 12 príncipes alemães, né? Aí vira a reforma protestante. Mas eles não encaram, né, o social. O metodismo vai resgatar, primeiro, pregando aos presos. O William Morgan aparece no cenário e ele convence os Wesley a pregar para os presos. Porque naquela época dizia-se que o preso, quem está nessas condições subhumanas, merecia estar ali. E o protestantismo não tinha isso no seu bojo. O metodismo vem e resgata isso. E o Wesley inspira um deputado a fazer uma lei sobre isso, né? Logo depois ele também participa da Lei Seca, que aí a Inglaterra começou o movimento do Titholism, que é um movimento que o próprio governo evocava assim, os prejuízos que traz o álcool ao povo. Ele também inspirou. Ele inspirou o William Wilberforce, quando começou a Grande Guerra para se libertar os escravos na Inglaterra, né? O William Wilberforce foi um homem que ele foi mentoreado por Wesley para fazer uma lei em que a Inglaterra liberou, inclusive a princesa Isabel tem a Lei Áurea, é uma cópia. Um primo dela, metodista, mandou para ela só assinou, na verdade. Fantástico. Essa cópia de lá, né? Desse primo dela. Então, assim, você vê que a nossa participação, mais uma vez, não estou aqui com vaidade, elencando o nosso movimento. Estou dizendo que é muito bom para a gente saber que Deus tem nos usado além da esfera da pregação das missões. É uma missão com prática, né? Sim. Eu não vou usar a missão integral porque eu posso confundir com o liberalismo que tem aí, sabe, esse respeito. Mas a gente faz por onde o evangelho ser pregado e vivido, que é o caso aqui, literalmente, do pastor Aguinaldo. Sim. Não há dicotomia entre a missão realizada através da pregação do Evangelho e a realização da missão com prática de boas ações, boas obras. A igreja ela foi chamada para ser engajada, e se a gente olhar, enquanto o pastor Eliseu estava refletindo, pastor Coutinho, a igreja sempre viveu momentos como esse. Eu evoco aqui, por exemplo, a fome que Paulo lida no período ali da igreja de Jerusalém, como a igreja se movimentou, ou seja, Deus não livra a igreja do caos, ok? Deus não livra, Deus não blinda. A gente teve aqui muitos irmãos nossos que foram afetados, depois a gente pode falar sobre isso. Eu queria falar depois. Pode jogar aí. Não. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Pastor Aguinaldo já é a segunda experiência como pastor de ver uma questão de enchente e acolher as pessoas, né? E a minha pergunta é o seguinte: não tem como não ser profundamente afetado, até porque você tem que estar ali ouvindo o choro, acolhendo. Não tem como você dizer, eu não vou ser afetado. Nós somos afetados. A pergunta é como que vocês, e o Newton aí também está, né, junto, como que vocês têm cuidado da vida emocional de vocês? Né? Como que você fez da primeira vez? Como que você
pensa isso? Como um pastor deve fazer? Inclusive família, filhos, né? Sim. A Neide lá envolvida até o pescoço, os meninos dele, tudo. Coisa interessante. Minha família está muito junta, né? O pastor Nilton, a dele também, os pastores da Central. É engraçado, a primeira experiência foi no hotel, porque eu estava no quarto do hotel com um aspirante ao Ministério Pastoral, que ele tem 4 lojas em Petrópolis, né? Então, quando começou a acontecer, ele ligou para uma das lojas e já tinha perdido toda a parte inferior da loja. E ele falou, rapaz, por que vocês não levaram para o segundo andar? Não subiu. Não deu tempo, cara. Foi tudo muito rápido e tal. E aí ele ficou nervoso, vi que a preocupação dele no imediato ali foi o estado das lojas, né? A condição que estava ali. Depois começou a volumar tudo isso, né? A potencializar tudo que estava chegando até a gente vinha com volumes maiores, e eu vi que ele mudou muito rápido, né? E a preocupação dele já era com a vida dos funcionários, entendeu? Onde estava sua esposa. E a gente teve um momento que estava um outro pastor também, os dois não conseguiam falar com as esposas, porque uma foi buscar a filha no colégio e o celular não pegava, outra ficou num lugar incomunicável. Então ficou assim um tempo de 1 hora e meia, mais ou menos. Então a gente ajoelhava no quarto. Aí. A gente ajoelhava no quarto do hotel, aí botava o joelho no chão, orava, cramava, aí levantava, andava para um lado do outro, aí ajoelhava de novo. Ali a gente já viveu um momento de tensão ali, né? E aí, quando a gente voltou, tivemos que deparar. Agora, pastor Coutinho, a resposta para tudo isso é a solução, né? Porque se você olhar só as perdas, a tragédia, porque a tragédia ela tem um lado bonito. Eu tenho dito isso, inclusive tenho caminhado sobre essa linha. Teve um momento do dia, na terça-feira, que foi o dia 15, né, que aconteceu, que eu, no grupo de liderança da igreja, falei, olha, nós já vimos tragédia demais. Já nos chegou imagens pesadas demais. Queria que daqui para frente a gente falasse de esperança, mostrasse a mão de Deus, a soberania de Deus, o governo de Deus sobre tudo isso, a fé. E aí foi onde o grupo se reposicionou, porque eram irmãs ligando com a Priscila, né? Irmãos mesmo, outros também ligaram. A minha loja, eu perdi tudo, líderes da igreja, fulano está desaparecido, eu não consigo chegar até o meu filho, anos de trabalho, a gente foi ouvindo isso, então foi a hora de a gente entrar no grupo ali, né, porque estava todo mundo separado, e a gente entrar e falar, vamos falar de esperança, vamos falar do que a gente vai fazer, eu estou voltando para Petrópolis, amanhã nós vamos abrir as portas da igreja, reunir uma equipe, falar, olha, isso aqui, porque a experiência que eu vivi em Xerém, ela me ajudou muito. Quando em Xerém, eu cheguei em Xerém, e 1 ano depois aconteceu a tragédia, e a igreja que eu era pastor, era férias e transição de governo, de um prefeito para o outro, então bateram nas escolas todas fechadas, bateram na porta da igreja, que era central também, e aí a gente abriu, o Estado fez de lá uma base, a Prefeitura também, a gente, até sair de lá, até hoje a Central de Petrópolis é uma base do Estado e da Prefeitura para ações da comunidade ainda. Mas eu me lembro do coronel Silva Costa, que ele me pegou pelo braço, falou, pastor, vem aqui, no primeiro dia, aí me levou para o canto, falou, sua igreja, ela vai se transformar num caos. Daqui a pouquinho isso aqui vai estar tomado de desabrigado, gente machucada, animais, doações chegando de todo lado, helicóptero sobrevoando esse lugar. Isso nas primeiras horas do dia, porque lá aconteceu de madrugada, né? E eu não tive muita dimensão disso. Mas 1 hora depois, já estava lá prefeito, deputado, helicóptero e doação, e gente realmente... O que ele descreveu, eu vi. Eu lembrei disso agora, na quarta-feira eu chamei. Falei, isso aqui vai transformar um caos, nós vamos privar isso aqui, nós vamos resguardar aquilo ali, nós vamos montar um centro de triagem para separação, nós vamos ter cuidado de não dar cesta básica aqui, porque esse cara vai chegar lá, vai falar para mais 10, 20, ó, lá está dando cesta básica, aí vai vir o cara necessitado, o outro também, nós vamos montar um cadastro, e aí a gente começou no primeiro dia, entendeu? A experiência que eu tive me ajudou muito. E essa experiência de ter vivido lá em Xerém, o lado bonito da tragédia, que qual é? É o ser humano revelar o que ele tem de melhor. É verdade. Que é a sua generosidade,
entendeu? Que é o seu voluntariado para ajudar nessa hora. Isso é a solidariedade, né? É muito lindo isso, porque vem assim, desde aquela pessoa com uma sacolinha, com um pacotinho de arroz, que chega ali para ajudar, ou um pó de café, ou então veio de longe. Olha, tem gente aqui do Espírito Santo, tem gente de vários lugares do estado do Rio de Janeiro, tem agora uma irmã de Belo Horizonte que me ligou ontem, enfermeira. Pastor, estou indo para esse final de semana, um feriado de carnaval, vou ter folga, quero estar aí ajudando. Então, assim, desde aquele que chega de mão vazias, até aquele cara que chega com uma carreta, né, no segundo dia da quinta-feira, um amigo me ligou e falou, ele tem uma empresa de seguros de veículo, falou, a federação aqui de associados veiculares se reuniu, que está mandando um caminhão com 800 fardos, desse de 1,5 litro, cada fardo com 6 garrafas de água, um caminhão cheio de água está subindo aí para que eu sei que o senhor vai precisar aí. Então, desde esse cara do caminhão até o cara que vem de mão vazia, é muito lindo ver a pessoa chegar ali. Então, esse é o lado bonito. Então, se a gente tem esse lado que pesa muito o nosso emocional, que você recebe a notícia do cara que trabalhou a vida inteira, perdeu sua loja, um jovem ficou desaparecido 2 dias, aí quando encontrou o corpo dele, a gente teve que fazer o sepultamento, e aí os pais ainda desaparecidos, aí anteontem encontrou o pai e um filho, a mãe está desaparecida. Meu Deus. E outros casos, né? Está falando de o pastor João Machado, né? Perdeu 3 sobrinhos, né? O irmão dele, o irmão dele, como é que chama? Franco Machado, alguma coisa assim, perdeu os 3 filhos, sobreviveu ele e a esposa. Como é que esse casal vai viver? Pô? Tinham 3 filhos, perderam 3 filhos na tragédia. O camarada estava em casa, ele conta a história, né? Ele estava em casa, ele tentou botar o filho no 2º andar, foi jogado uns 30 metros, quando ele conseguiu voltar na lama, não encontrou os filhos mais. E foi a mãe e os 3 filhos embora, e sobrou o pai e a mãe das crianças. Então, tem esse lado pesado, né, que você precisa ter habilidade, mas eu penso que a resposta é o trabalho, é o que você está fazendo. Para você ter uma ideia, pastor Coutinho, nós já distribuímos mais de 3.000 cestas básicas, estou falando de cesta básica completa, 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, açúcar, distribuímos mais de 12.000 quentinhas. Ontem saiu 2.400 quentinhas ontem. No dia anterior, 1.700, no domingo, 2.500 e poucas quentinhas. Somando tudo, mais de 12.000 quentinhas, né? Nós já distribuímos mais de 4.000 kits para crianças que nós montamos com biscoito, iogurte, guaravita, pipoca, essas coisas. Material de higiene para limpeza de casa, mais de 1.000 kits de materiais de higiene. Kit de higiene pessoal com escova, pasta de dente, sabonete, papel higiênico, alguns vão até shampoo, né? Então, assim, os números eles estão nas redes sociais da Central de Petrópolis, estão nas minhas também, estão aí falando. Então, é um equilíbrio, porque se você, né, olha só para as perdas, eu acredito que até o pastor mesmo, talvez, ele tenha mais perguntas do que resposta. Ele carrega com ele mais dúvida e ele pode entrar em crise. Eu não sei se você lembra quando aconteceu o tsunami e o Ricardo Gondim foi numa noite de Natal, né? 24 para o dia 25, e o Ricardo Gondim saiu da igreja dele, eu me lembro, porque é um relato que hoje eu me lembro muito disso. Ele disse que tinha um coral de mais de 200 vozes cantando Noite Feliz, né? Noite de Paz. E naquele exato momento estava acontecendo um tsunami que varreu ali, né, o sul da Ásia. 250 mil pessoas morreram. 250 mil pessoas. E ele pegou o computador e escreveu um texto naquela noite, Aonde Estava Deus. Né? Ali ele mergulhou numa crise que eu acredito que nós tenhamos perdido um dos maiores líderes que a igreja teve até então. É claro, o Ricardo Gondim tem o seu papel ainda no nosso cenário, mas a gente conhece o caminho que ele foi. Eu me lembro porque eu fui para depois um congresso de reflexão e espiritualidade com ele, Ed René, né? E o Carlos Queiroz, o Carlinho lá de Fortaleza, né? O cearense e tal. E eu vi assim, entrou naquela crise, aí entra o pastor Augusto Nicodemos,
E aí uma guerra que desencadeou dois lados hoje que a gente tem. Então, assim, se você olhar, você vai fazer um monte de perguntas. Onde está Deus nesse momento? Entendeu? Você pode cair. Agora, se você vê a resposta como um trabalho, né? Uma oportunidade para você servir a comunidade, uma oportunidade para você amenizar a dor das pessoas, uma oportunidade para você ser uma resposta para um momento que aquela pessoa está vivendo ali, a igreja ela vai conseguir sobressair, e o líder também, dizendo assim, a igreja ela foi sal, dando sabor no momento de destruição, de apodrecimento, putrificação, e você sai dali com esse senso de realizei o meu papel, eu fui igreja, né? Eu queria elencar um outro fator aqui, pastor Ignaldo. O que pregar numa hora como esta? Antes, porém, eu queria fazer um voto de apreciação de como vocês estão fazendo aqui. Eu não vi até agora... Tem apoio para esse voto de apreciação. Os favoráveis... Um voto de apreciação, o que tem um apoio? Dizem que 4 metodistas já é um concílio. Então, assim, eu não vi, graças a Deus, eu não vi esse melodrama de selfie. Eu estou aqui entregando uma cesta básica para a senhora. Senhora, como é que está a cesta básica aí, senhora? Eu acho que é expor o ser humano numa hora dessa, é muito feio em dizer que está fazendo alguma coisa. Agora, eu vim de fora, não foi ele, não foi ninguém. Eu abri minha câmera para a minha rede, eu filmei, falei, gente, está aqui, ó, isso aqui, mas não mostrei ninguém recebendo nada, ninguém sofrendo, comendo no chão. Não, isso aí, esses melodramas de televisão, de sensacionalismo, ele não faz. Eu quero dar esse voto de apreciação, pastor, porque eu não vi nenhuma condição nesse sentido. E uma coisa interessante é que o relatório precisa ser dado, para Sim. que os doadores saibam com o que Sim, está sendo exatamente. feito, né? Então tem uma diferença do selfie por selfie, né? Do querer aparecer em cima daquilo, Exatamente. ou quando você faz um relatório sério, como tem sido feito aí Exatamente. pela Central, né? Pelas igrejas wesleyanas. Quero louvar inclusive, né, pastor Newton, por exemplo, né, no sábado de manhã, estava 6h30, pastor Cláudio Duarte aqui, né, trouxe a terceira vez que ele vem já trazer e tal, deputados, como eu mesmo não publiquei nada do governador, que está na rede aí, foi o pessoal que colocou, a Record veio fazer uma reportagem, porque, assim, em Xerém ainda a gente teve as grandes mídias, mostrando o que a igreja estava fazendo. A Globo instalou lá um furgão, ficou ali uma semana com um link direto, outras emissoras de TV, mas dessa vez, rapaz, nós não estamos vendo nada nas grandes mídias a respeito do papel da igreja. Falando da igreja, que eu sou pastor, não. Da igreja na Falando cidade. da igreja na cidade. Exatamente. Nós Verdade. fomos por um caminho de guerra, onde só mostra destruição, só mostra lama, perda, mas... Então, assim, você não pode esperar isso da grande mídia. Se a igreja se associa à grande mídia e só mostra a tragédia também, não o que ela está fazendo, né? Você não vai mostrar como uma vantagem, mas, como você disse, como uma prestação de conta. Então, desde pessoas, né, importantes que têm vindo, têm feito a sua doação, pequenas ou grandes, nós mostramos os números, né, para que a gente possa mostrar, olha, o seu recurso está sendo bem investido, está chegando até onde deve chegar, saem os motoboys na hora do almoço, eles chegam em lugares distantes que a gente não está conseguindo chegar. Agora mesmo estou conversando com vocês aqui, uma das coordenadoras que trabalha comigo, várias pessoas do Caxambu vêm aqui, indicamos para a igreja, mas dizem que não estão abrindo, né, as igrejas que estão lá. Nosso desafio é ter um ponto lá no Caxambu, abastecer essa igreja, para que essa igreja possa fazer com que, em vez desse camarada descer aqui para pegar uma cesta, subir com ela nas costas, e a gente chegue lá com o material, né? E louvar a Deus, irmãos, aproveitar para honrar as igrejas da cidade também, que tem feito... a gente está falando aqui da nossa realidade, porque é o que a gente está vivendo. Mas tem muitas igrejas que estão abrindo as portas, muitos pastores de diversas denominações, pastor Aguinaldo. Quero até aproveitar aqui, seria impossível falar o nome de todos eles, que têm nos enviado doações. O pastor citou aqui o pastor Cláudio Duarte, e a gente poderia citar... Muitos outros, muitos outros. Pastor Léo da Barra, pastor Bispo Gerson Cardoso, agora mesmo o Gerson,
né? O César Carvalho. Pastor César, pastor Silfar, né? Amigão, que muito, mandou, né? Bispo Jaime, que mandou uma doação generosa. Então a gente E a nossa, Nilton, a nossa Secretaria de Ação Social da Primeira Região, pastor Charles. Glória a Deus. Né? Os caminhões, eles passam nos distritos, já trouxe caminhões e caminhões. Só em carne, que é algo difícil aparecer doação, o pastor Charles, que é o nosso secretário de Ação Social aqui, trouxe mais de 800 quilos de carne. Olha aí. Entendeu? 800 quilos, já está quase chegando uma tonelada de carne, que é o que está no... O que você está pensando? Estou precisando de carne, pô. Ele vai lá com... Eu sempre achei que o Charles é meio carnal. Ele é o homem da carne agora, entendeu? Sempre que eu olho para ele, eu lembro de carne. Um abraço, pastor Charles. Pode continuar subindo aí. Cai na pilha, não. Eu queria para mais um ponto aqui. O que pregar, nós pastores, o que pregar? Como é que eu chego dentro da congregação? Gente, tudo beleza? Pai do céu, e aí, como é que... Muita gente sofrendo com dor. Eu me lembro que em Caruaru, quando eu fui pastor lá, tinha uma irmã que tinha 2 filhos, né? Um era policial, irmã Lourdes. O policial estava limpando a arma dele. Ele bateu o tambor sem querer, disparou, ricocheteou e pegou na cabeça do irmãozinho. 6 anos, morreu na hora. Eu corri, abracei a família, dei uma palavra, irmã, está com Jesus, Deus tinha um propósito nisso, não entende agora, mas amém. Ele está com Cristo, ele é uma criança. O menino que matou sem querer, quis se matar, o pai segura. Imagina a cena, o pai segurando um para não se matar, o outro morto. Gente, eu abracei aquela família como pastor, falei tudo, arrumei tudo, peguei os versículos bíblicos. Dali 11 meses, a polícia entrou em confronto com a bandidagem da cidade e mataram o segundo filho dela. Meu Deus. E agora, o que eu ia falar para essa mulher? Propósito de Deus? Que Deus é maravilhoso? Que Deus sabe o que Ele está fazendo? Como é que você chega para uma mulher que perde 2 filhos assim? Pastor, eu lembro que eu jejuei 2 dias, pedindo a Deus uma palavra, Deus não me dava. 2 dias jejuei para falar com essa mulher, né? Com essa irmã. Quando eu cheguei, eu queria coragem, eu falei, tem que ir, eu sou pastor. A gente tem que dar as caras, não tem jeito, é o nosso ministério. Eu subi a rua dela, quando eu abri a porta, ela estava na cadeira de balanço, de balançar, lá no fundo. Quando ela me viu, ela falou, eu só tenho só você agora. Aí correu, me abraçou, senti a lágrima dela no meu pescoço, correndo. E cara, eu não sabia o que dizer, sinceramente, desculpa eu confessar isso aqui publicamente, aqui ao vivo, eu não sabia o que dizer como pastor, com toda a minha teologia, pastor. Ela me falou, pastor, não precisa dizer nada, eu sei até os versículos que o irmão iria usar. Uau. Essa é uma questão minha e de Deus. Hoje essa mulher é usada por Deus para consolar famílias que perdem crianças ou pessoas do mesmo sistema. Entendeu? Então, assim, o que fazer numa hora dessa? Eu vou pregar hoje num conto que vai ter. Eu vou pregar domingo. Eu estou dentro de um momento eu até falei, ele está empurrando para mim pregar, porque é brincadeira. Mas o que você faz numa hora dessa? Deus tem um propósito? Deus é... Você falou agora que o Godinho entrou na crise, né? Não é questão de crise aqui, pelo amor de Deus, não é questão de crise. Mas é encontrar o melhor caminho de você superar isso. Porque, na verdade, Jesus escapou. Na verdade, Maria andou um dorso de um jumentinho para ter o filho... Rapaz, ela estava carregando o Salvador na barriga. Está entendendo? Era o Salvador. Maria literalmente tinha o rei na barriga. Carregando o Salvador na barriga. Ela merecia um plano de saúde. Ela merecia o Palácio de César, melhor. Era o filho, rapaz, era o filho de Deus. Excuse me. Follow me. É o filho de Deus. Aí ela vai nos dorsos de um jumento, cara, sem obstetra, sem ninguém ter um filho. Ou seja, o que nós entendemos com isso? Deus é sempre Deus em qualquer situação, mesmo quando eu não entendo. Glória a Deus. Mesmo quando eu não Tem entendo. 2 situações aí, né? A primeira é que as pessoas, principalmente nesse tipo de teologia voltada para o teísmo aberto, eles dizem o seguinte, onde está Deus? Bom, Deus não sabia o futuro, Deus está chorando com as vítimas. É até poético, né? Deus está chorando com as vítimas. E tem o outro seguinte, olha, eu não sei explicar, mas eu sei de uma coisa. Ele continua sentado no alto e sublime trono, ele continua sendo Deus. Então, eu prefiro ficar com essa de que Deus continua sendo Deus, embora a gente não consiga explicar. Eu acho que também não ter palavras e não querer teologizar ou falar, ou explicar, ou matematizar, né? Querer colocar tudo nos quadradinhos, eu acho que também é importante. No seu caso aí, você deu um abraço, você esteve presente, né? É a teologia da presença. Sim. Né? E isso é importante.
não saber, não ter a resposta. Essa semana eu fiz um sepultamento. E essa família que o pastor citou, a família inteira faleceu. Eles moravam no morro da oficina. E eu fui fazer o sepultamento do pai, Meu Deus. do irmão Paulo, que frequentava a nossa igreja. E 2 dias antes o Marcelo, o filho dele, tinha sido sepultado. E eu fui lá e o sepultamento está sendo muito rápido aqui. Não abre o caixão, faz na praça ali. E eu tive exatamente essa sensação, pastor. Estava acompanhado do diácono da igreja e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? E fiz uma oração e abracei aquela família e ouvi da pessoa que estava conduzindo, a Sabrina, que é sobrinha e membro da nossa igreja, e ela me abraçou e agradeceu. Eu disse, pastor, muito obrigado, porque o senhor está presente aqui. A minha igreja está presente aqui, a gente é grato. E aquele sentimento de insuficiência que a gente sente nesse momento, ele é substituído por uma alegria de poder, de alguma forma, com a nossa limitação, humanidade, poder tocar uma pessoa nesse tempo. E cuidado é como bumerangue, pastor Coutinho. A mesma medida que a gente entrega, ele volta. Já respondendo aquela pergunta que o senhor nos fez sobre como a gente lida com esse momento. Olha, a gente tem tocado muita gente, mas a gente tem sido muito tocado por essa cidade. A gente tem sido muito tocado, a gente tem visto pessoas ali que estão entregando a semana inteira. Ontem eu conversei com um empresário da igreja, o Alessandro, e ele perdeu a loja dele, parte dele. E ele disse, pastor, eu decidi fechar e vim para cá cuidar das pessoas. E amanhã está indo para um retiro espiritual no Carnaval, porque eles são líderes de adolescentes. Tem quase 100 adolescentes inscritos para um retiro espiritual. Vieram até a mim e falaram, nós vamos manter. Mas muitos pais não vão conseguir honrar o compromisso, alguns perderam. A igreja vai chegar com a ajuda que ela precisa, mas nós vamos manter, porque vai ser um refrigério para esses pais, tendo seus filhos ali, e os filhos também nós vamos tirar eles desse caos que está. Agora, no sábado para o domingo, pastor Eliseu, eu dormi com essa pergunta, né? Porque, apesar de suspender as programações no templo, no domingo de manhã eu me vi na responsabilidade de ministrar uma palavra a quem está em casa, porque todo domingo nós temos a transmissão ao vivo do nosso culto às 10h30 às 18 horas. Eu falei, amanhã eu vou fazer, vocês ficam aí, eu, pastor Arnaldo, nós vamos descer e nós vamos fazer a live. Fizemos uma live, um louvor mais acústico, uma manhã maravilhosa, está disponível no nosso canal. Mas eu dormi com essa pergunta, que eu prego amanhã para esse povo que está em casa, que vai me ouvir. E na madrugada, né, eu não dormi direito, na madrugada Deus me deu uma palavra sobre aquela passagem de João 6, da multiplicação dos pães, e Deus me deu uma clareza muito grande sobre algumas coisas que eu falei. A primeira delas é que nós sempre teremos que lidar com as necessidades que precisaram ser supridas, né? Naquele momento ali, Jesus estava com seus discípulos, o povo está com fome, e disse aos seus discípulos, dê a eles o que comer. Então, a igreja sempre vai ter que lidar com essas questões de suprir a necessidade, seja ela física, que é do pão, que mais na frente Jesus chega até a dizer que eles estão buscando um pão que perece, né? Mas aí, mesmo Jesus sabendo que eles estão ali por causa de pão, assim como Moisés deu a eles, eles estão ali esperando que Jesus dê a eles também, Jesus deu pão para todo mundo, deu pão para todo mundo, para quem estava com fome, quem tinha levado alguma coisa, que eu não acredito que aquele menino era o único que tinha alimento ali. Tinha mais gente ali, só não entregaram. Aquele menino foi o único que entregou o que ele tinha. Então, assim, primeira coisa, a igreja sempre vai ter que ela precisa estar preparada para suprir a necessidade. Segundo, né, o maior bem que o povo de Deus possui é a fé. Não é a sua conta bancária, não é o seu templo, não é o número de membros que ela tem. A gente precisa carregar isso conosco. Qual que é o nosso maior bem? Você que perdeu tudo, né? Qual que era o seu maior bem? Estava depositado numa loja, num endereço físico? Não, o seu maior bem é a fé. Foi a fé que levou eles a viverem aquele milagre da multiplicação ali. Terceiro lugar, né? Nós precisamos acreditar no pouco que nós temos nas mãos. Algumas famílias sobraram muito pouco. Mas isso não quer dizer que aquela mulher do azeite, né?
eu não tenho nada, de repente uma vírgula, a não ser um pouco lá de azeite. Foi a resposta. Talvez alguém tenha ficado com muito pouco e ainda é a resposta para o recomeço, né? E quarto e último lugar, Jesus, ele aprecia a ordem, né? Então, o pouco que ficou em nós, a gente precisa colocar em ordem. Aquilo que Deus ainda permitiu que nós tivéssemos. Então, no meio do caos, você tem que encontrar a ordem, né? Deus é um Deus de ordem. Então, assim, Deus vem sempre com uma resposta. Às vezes vem através de um abraço. Às vezes vem como um efeito bumerangue, né? Você deu e voltou para você também. E a palavra tem sempre uma resposta para esse momento. Se nós fugirmos da palavra, nós vamos cair em muitas teologias, talvez que dê resposta ao homem, né? Mas que não venha de Deus, como a teologia do teísmo aberto aí, né? Mas nós precisamos ter cuidado como igreja, porque o nosso maior bem que a gente tem hoje é a palavra, que é a base onde nós construímos todas as estruturas para que nós possamos viver em qualquer tempo, seja... Porque eu penso que a maior dificuldade da igreja não são em tempos de crise como esse, não. A maior dificuldade da igreja é saber lidar com o sucesso dela. Mas eu acho interessante aqui, você está dizendo, pastor Aguinaldo, da questão da validade da palavra, e em contrapartida fazendo todo um trabalho social, porque a palavra ela leva também a isso. Com certeza. Você não está no alto de uma cátedra falando a palavra, mas não fazendo nada. Então, é a palavra em ação, né? Isso é muito bacana. Meus irmãos, que tempo precioso, que conversa top demais. A gente ficaria aqui por horas e horas. Tem muito conteúdo aqui. Eu quero agradecer o pastor Eliseu. Obrigado, pastor Eliseu. Nosso convidado especial está essa semana com a gente ministrando. E hoje o pastor Eliseu, não sei quando você vai ver esse podcast ou ouvi-lo, mas nesse dia que nós estamos gravando, o pastor Eliseu está com a agenda cheia. Vai gravar pela manhã, pregar de tarde, dar aula à noite. Muito obrigado, pastor Eliseu. Sua vida nos inspira. O Senhor é um presente para a nossa denominação, para a nossa geração. E a gente está aproveitando ele também, né? Vamos gravar um outro podcast agora na área de teologia. Já, o pastor Coutinho aí. Amanhã é tenso de tirar o couro. Misericórdia. Mas olha, eu preciso fazer um último adendo aí, essa questão do que pregar nessa hora. Eu chamo de suprafé. Veja o caso, Jesus falou assim, o próprio Senhor falou, no mundo tereis aflições. Ele já cantou a bola para nós, né? Mas tende bom ânimo, né? E aí entra a exegese. Eu venci, vós vencereis também, né? Isso é a exegese, não é a exegese. Mas, em tempos de crise, a suprafé é a que vai manter. Veja o caso do nosso querido lá, Abacuque, né, rapaz? Quando eu vou a Israel, lá em Gilboa, eu fico ali sentado, eu choro ali naquela montanha. Quando ele chegou lá fora, veio o capataz e falou, doutor, chefe, fazendeiro, Abacuque, profeta, pastor, aqui, ó, seguinte, tá um caos aí embaixo. Veio uma enchente aí, estão desabrigados, não tem vinha, roubaram os gados da gente, não teve produção, está todo mundo pensando em ficar desempregado. O Abacuque levanta, enche o peito e fala, ainda que a figueira não floresça. Que coisa linda, né? Todavia, né? Você vê um Jó raspando o seu corpo com um caco de telha, aquela mulher do lado, né? E diz, eu sei que o meu Redentor vive, né? Aí você vê aquele autor da música, Se Paz é Mais Doce, Me Deres Gozar, o navio que ele foi pregar na África, morreu os filhos, 3 filhos, né, no navio, foi sepultada no mar, porque não tinha, porque estava no alto mar, o capitão falou, não pode ter corpos aqui, daqui a 3 dias jogou no mar, depois de 28 anos que ele ficou lá na volta, ele pediu para o navio parar naquele lugar, pediu um momento para desligar os motores e cantou Se Paz é Mais Doce, Me Deres Gozar. Meu Deus. Sou feliz com Jesus, meu Ele Senhor. já havia perdido um filho, né, para um incêndio antes, né? O único filho homem. Exatamente. E os irmãos moravianos, né, que impactaram o Wesley com a sua devoção no meio de uma tempestade, né? Enquanto John Wesley questionava, né, o que seria dele depois da morte. Eles cantavam ali. Essa paz que excede todo entendimento. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que resgatar na hora como essa, porque o que não se explica, se acredita. Eu não explico a tragédia, pego por fé a palavra, né? Então é por isso aí. Pastor, muito obrigado pelo carinho de poder estar aqui na mesa com o pastor Aguinaldo, com o pastor Coutinho, o secretário-geral, secretário
regional, né? Nós dois sobramos o quê para nós? É verdade. Mas é um registro para minha história, para o meu currículo. Nós estamos aceitando secretário também. Passando a bola aí. Com essa filmagem aqui, né? E mais R$9.000 eu compro um Neon 94. Assim, estou muito feliz por estar aqui mesmo. Obrigado, Neto, pela oportunidade. Amém. E que bom poder estar aqui para servir vocês. E o pastor Eliseu está falando aqui, mas ele é uma referência em metodismo. Além disso, é uma referência como evangelista. Já viu o pastor Eliseu com um teclado, um ginásio inteiro lá em Volta Redonda, aquilo me marcou, né? E um compositor. Assim, você é uma referência para nós, rapaz. Eu troco os cargos pelo seu dom. Não, mas... Eu perguntei ele ontem, né, como que é ouvir uma canção de autoria dele sendo cantada em várias línguas, né? Que hoje as canções dele são cantadas em inglês, espanhol, e por multidões, né? Então, assim, eu também estou aí negociando. A gente troca. Tem gente, irmãos, tem gente como eu que Deus derrama o talento naquele conta-gota da Novalgina. E tem gente que é garrafa pet, igual o pastor Eliseu. É isso aí. Muito talentoso. Vocês são generosos. Que honra tê-lo aqui. Você que está nos assistindo, compartilhe nas suas mídias sociais esse episódio, que certamente vai abençoar muita gente. Nós não terminamos assim, mas hoje eu proponho que a gente termine orando pela nossa cidade. Amém. Pastor Eliseu, que é o nosso convidado, vai orar por nós, pela nossa cidade, por esse momento que nós estamos vivendo, pedindo a graça de Deus para esses próximos dias. Posso dar uma sugestão, antes de orar? Que o pastor Aguinaldo escreva um compêndio sobre como lidar em tempos de crise. Olha aí, que legal. Porque tem coisa que ele fez que na hora... Eu perguntei para ele, pastor, está chegando o povo, está chegando a ação, o que faz? Faz um time de distribuição, triagem? Meu Deus, onde é que começa esse negócio? É uma dica dos bastidores aqui, pastor Eliseu. Não sei quem assistiu aquela série, La Casa de Papel, que o professor fica escondido lá com o notebook, controlando todas as coisas. O pastor Aguinaldo é o nosso professor aqui. Ele fica lá no QG da central e, ao mesmo tempo, desce para mexer a panela. Irmão, se você vier aqui, você vai ser muito abençoado. Tem sido muito bom. Pastor Aguinaldo, a gente vai terminar, né? Senão a gente não termina nunca, né? Nesses adendos. Grande cast. O pastor Aguinaldo está devendo para a gente um livro sobre liderança, que ele falou que estava escrevendo. Eu também me coloquei à disposição para ajudá-lo, né? Queremos ver esse livro. E quem sabe um capítulo, né? Nessa liderança, né? Em tempo de crise. Escrever é um dom que eu não recebi, Coutinho. Esse é um dom seu e do pastor Eliseu aqui, entendeu? Meu dom é de fazer. Esse não é. Mas eu aceitei a sua ajuda. A gente vai sair. É um livro de formação de equipe, né? Como formar uma equipe bem sucedida. Tá aí. Amém. A gente vai sair do papel, sim. Glória a Deus. Vamos orar, pastor Eliseu. Oremos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, por essa equipe que dos bastidores estão trabalhando, filmando, editando, que indiretamente também fazem parte deste momento. Senhor Deus. Obrigado pela iniciativa do pastor Newton Júnior, também pastor Carlos Coutinho, pastor Aguinaldo Valadares, essa experiência. Eu quero agradecer também por aquele solidário anônimo. Tem alguém na cidade está fazendo alguma coisa que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo também. Glória a Deus. Agradecer pelas igrejas que, talvez não com tanta proporção, mas estão fazendo alguma coisa. É verdade. Agradecer, Senhor, por aqueles que pegam no mais pesado. Enfim, Senhor, um agradecimento geral, porque esse momento não é da Wesleyana, esse é o momento do povo de Deus, da igreja de Deus, da igreja que o Senhor colocou na terra para ser o diferencial, não a placa, mas a iniciativa, a solidariedade e o momento que o Senhor faz. Tenho certeza para que nesse momento, o pastor Aguinaldo e outros pastores se sentem pastores da cidade, Senhor, do rebanho da cidade. E eu te louvo por esse momento, Pai. Continue abençoando, dando graça, e nós te rogamos, Senhor, antecipamos se haverá uma outra programado pela natureza. Nós estamos pedindo antes, o Senhor interfira. O Senhor coloca a tua mão de poder sobre Evite, o Senhor nos tire desse problema e guarde este povo, Senhor, dando uma chance de conhecer o teu evangelho. E que esse podcast possa alcançar muita gente, inspirar muita gente e mostrar a todos, Senhor, que o governo tem a sua parte, a sociedade, mas a igreja que o Senhor estabeleceu, ela tem sido referencial.
Muito obrigado pelo pastor Aguinaldo não estar envolvido com essas coisas de política, Senhor, nesse momento. Obrigado por estar trabalhando naturalmente, espontaneamente. Se o governo quiser chegar, como tem chegado, outras instituições, são todos bem-vindos, Pai. Qualquer iniciativa é bem-vinda. Agora aqui não é cor de religião, aqui não é cor de doutrina, aqui é o ser humano. Sim, e eu te louvo por esse momento que estamos vivendo agora, aprendendo e envolvendo também. Também peço que o Senhor recompense cada um que estendeu a sua mão. Sim, Deus. Seja do único real até uma cesta básica, o que fizeram, Senhor. Até aqueles que não trouxeram nada na mão, mas programaram pessoas, incentivaram, motivaram, recompensa cada um na tua presença. E eu encerro a minha oração, Senhor, com um pedido especial. Que o teu Espírito Santo console as vidas que nesse momento, enquanto eu estou aqui, estou arrumado, Senhor, a gente está aqui todo mundo limpo. Pai amado. Mas tem gente agora sem lugar para saber se vai acordar amanhã. Tem gente que precisa comer amanhã e não sabe se come. E outros que não conhecem nem a necessidade. Pai, por favor, levanta as tuas mãos para ajudar e consolar as famílias enlutadas. Nós oramos por isso, Pai. E agradecemos pela tua grande mão. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau.